Olá pessoal, aqui é o professor Rogério Bilibil, do canal Professor Bilibil Responde. E hoje vamos falar sobre educação. A tônica do nosso canal é o conhecimento histórico, mas ele não está desvinculado dos temas educacionais. E uma das coisas que me acompanha nessa trajetória aí de professor, de coordenador de curso, enfim, das atividades ligadas à educação, é a figura de Paulo Freire. Embora eu seja um historiador, não, portanto, um pedagogo, obviamente que eu tomei contato com as obras de Paulo Freire, com as suas ideias, ainda como estudante de graduação, e venho mantendo o contato com essas ideias permanentemente até hoje. E para uma parte da sociedade brasileira, e isso você percebe, aqui é preciso que a gente faça uma ponderação, você percebe nitidamente isso com pessoas que não são do sistema educacional, que não são professores, não são gestores, não são, são pessoas mais não tão ligadas à educação. Você percebe uma visão de que os problemas da educação brasileira se devem, em grande parte, à metodologia freiriana aplicada no Brasil, e por conseguinte uma metodologia ineficaz, uma metodologia questionável e que não traz resultados. É um pouco mais raro, eu pelo menos desconheço do meu entorno que algum educador de carreira universitária tem essa mesma opinião. Portanto, é uma opinião muito mais fundamentada no senso comum, do que propriamente uma opinião científica, uma opinião, penso que haverá quem escreva cientificamente sobre o assunto e possa pensar dessa forma, mas não é o pensamento mais comum, dentro da comunidade acadêmica. Mas é importante que a gente faça essa reflexão até para que as pessoas entendam que algo desenvolvido no senso comum nem sempre é verdadeiro. Aliás, corre-se o risco sempre daquilo que é obtido não cientificamente se revelar falso, pelo menos em alguma medida. Mas vamos lá então. Será que a gente pode dizer isso? Primeiramente, quem é Paulo Freire? Paulo Freire é um pedagogo, um estudioso da educação brasileira, que no contexto do que a gente quer discutir, ele é citado a partir de um método de alfabetização de adultos que ele desenvolveu, e que teve bastante êxito em pouco tempo. Foi feita uma experiência com adultos e ao cabo aí de poucos dias, varia um pouco aí as fontes, por isso que eu não quero estabelecer parâmetros numéricos, mas no cabo aí de poucos dias, a maioria desses adultos, eram cerca de 300, já tinham condições de ler e escrever, e de se comunicar por escrito. E isso foi vamos dizer assim, um acontecimento, um marco bastante importante. É bom lembrar que no início dos anos 60, o Brasil era um país, ainda muita gente analfabeta. Nós vamos começar a alfabetização em massa com o Mobral já na ditadura militar, já no início aí dos anos 70. Eu nasci nos anos 60, e enquanto eu me alfabetizava, enquanto estava no ensino primário, aqui no interior de Santa Catarina, não era raro que eu encontrasse adultos analfabetos, pessoas com mais de 50 anos principalmente, ou seja, pessoas que haviam nascido nos anos 20. Então, essa geração aí, o analfabetismo era muito comum. Então, claro, isso suscitou uma certa, vamos dizer assim, um certo impacto, se aquele método poderia realmente, então, fazer com que o Brasil se alfabetizasse rapidamente, principalmente a questão dos adultos, a partir da universalização da escola para as crianças, automaticamente que a próxima geração, no caso, viria já alfabetizada. Mas aí tem um problema, gente. O outro aspecto de Paulo Freire. Paulo Freire é uma pessoa politizada e identificada partidariamente. Paulo Freire foi um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores.
né? E embora ele tenha falecido em 1997, ou seja, ele não viu o PT chegar à presidência do país, né? Ele acaba, vamos dizer assim, identificado, né, com o partido, né? E como o método de alfabetização dele, né, principalmente na obra A Pedagogia do Oprimido, é um método de um aprendizado significativo, né, ou seja, ele entende que a pessoa que está sendo alfabetizada, ela deve ser estimulada com conhecimentos do seu dia a dia, que com isso ela vai conseguir fazer uma associação entre imagem, entre letra, entre significado da palavra muito mais facilitada, né? E que, claro, posteriormente, quando você já domina o código escrito, você expande isso para, né, para conhecimentos para além, né, do teu cotidiano. Então, esse fato, né, de o Brasil ser um país analfabeto, de existir um método, né, para alfabetizar adultos e de esta pessoa estar identificada com um partido, né, isso criou uma desconfiança nesse segmento que eu me referi ao início do vídeo, de que o método freiriano era um método para doutrinação da população brasileira, né, e com isso criar uma força política que fosse suficiente para sustentar, né, o partido eleição após eleição, né? Então, veja que existem elementos aqui. Só que falta um detalhe crucial nessa história, né? E eu tenho conversado com educadores, né? Porque como eu estou na educação, mas nunca atuei como alfabetizador, né? Eu sempre atuei do que se chama, né, o quinto ano, sexto ano, hoje em diante, né? Eu conferi isso com pedagogos, né? Tem um pequeno detalhe nessa história, né, que transforma tudo isso. O método freiriano nunca foi utilizado como política de ensino no Brasil. Então você não pode acusar o Paulo Freire, que nem está vivo para se defender, de que ele é o responsável pelo sucesso, insucesso, pelo marasmo, por qualquer condição que esteja a educação brasileira, porque o método dele nunca foi utilizado. Salvo se algum professor, numa perspectiva isolada, tenha feito isso, mas não como uma política, né? Não como uma metodologia, né, de alfabetização que emanasse do ensino público, que emanasse das diretrizes curriculares nacionais. Aí, o outro argumento que se usa é que, mas todo professor estudou Paulo Freire. Sim, todo professor estudou e tem que estudar. Mas não só Paulo Freire. Tem uma gama de educadores que devem ser estudados. Mas estudar um educador não significa que você vai utilizá-lo no seu dia a dia, né? Eu li vários historiadores de várias correntes, né? E nem todos eles, eu concordo, nem todos eles eu tenho para mim que a história deve ser contada, por exemplo, como Cesare Cantù. Eu acho que não é assim que se faz história. Então eu tenho o direito de ler um autor e discordar dele, não adotar ele como uma ferramenta do exercício da minha profissão, dos meus estudos, né? Então não é porque os professores leram Paulo Freire que eles são efetivamente freirianos. E também não é porque existe o método Paulo Freire que ele foi implementado. Então aqui tem uma grande questão política que se sobrepõe à veracidade dos fatos, né? Essa é uma questão que eu teria amplo prazer em discutir com quem se interesse pelo assunto, né? Mas eu acho que é prudente a gente não politizar aquilo que não tem necessidade de ser politizado. A educação brasileira padece de várias limitações, né? A educação brasileira teve avanços, teve retrocessos. Nós estamos num momento que precisamos rediscutir para onde essa educação vai, porque ela ficou paralisada nos últimos anos, né? Não só pela pandemia, mas também por troca de políticas que existiam, né? Então é oportuno que se faça uma redefinição do andamento da educação brasileira e é oportuno que ideias como essa, né, não pressionem as pessoas que vão fazer essa discussão a tomar decisões equivocadas.
É isso aí, deixa o seu like, faça sua inscrição no canal e traga suas sugestões, traga seus comentários. Discordâncias civilizadas sempre serão bem-vindas e ajudarão tanto a mim, quanto a você, quanto a todos os outros a gente aprender um pouco mais. E é esse o objetivo do canal. Um abraço.